Olá, meu nome é Felipe Oliveira, estou aqui para te ajudar a vencer os desafios da era digital. Você sabe que falar de ferramentas, gestão do time, gestão das entregas é um negócio que é desafiador para qualquer realidade, né? E quando a gente discute diversos desses aspectos de times, de áreas, para conseguir melhorar o dia a dia, a gente tem que tomar muito cuidado no formato como essas coisas vão ficar expostas, como que a gente estrutura isso dentro da ferramenta. Então aqui eu quero mostrar para vocês 5 desafios que uma ferramenta como o Kanbanize consegue ajudar os times a conseguir direcionar melhor o trabalho no seu dia a dia. É importante você saber que cada uma dessas coisas que eu vou mostrar para você agora, elas vão aparecer em qualquer realidade, seja na sua empresa, na empresa que você vai trabalhar daqui a um mês, seja na empresa que você acha que é a melhor do mundo. Cada uma dessas questões vão aparecer lá e a sua ferramenta, independente de qual seja, precisa suprir essas necessidades, precisa conseguir atender você com relação a cada um desses aspectos. Mas aqui eu vou tentar te mostrar como que a gente faria, pelo menos uma das formas de trabalhar cada um desses pontos, beleza? Nesse vídeo aqui, como eu falei, eu vou mostrar o Kanbanize, uma ferramenta que, para mim, ela tem o melhor potencial aí para trazer diversos benefícios para dentro da organização, falando de previsibilidade, falando de gestão, falando de eficiência. Muitas empresas ao redor do mundo usam o Kanbanize como sua principal ferramenta de gestão, e aqui é onde eu vou colaborar com você aqui para dar uma visão de como que a gente consegue trabalhar cada um desses desafios. Primeiro desafio que eu vou trabalhar com vocês aqui e mostrar para vocês, que é uma coisa que muita gente reclama quando a gente fala de times, de gestão, né? O próprio time reclama disso, que é a conexão do propósito. Então, tudo que eu estou fazendo aqui no meu dia a dia, eu preciso ter uma perspectiva de propósito. Por que que eu estou fazendo isso? Qual o benefício que isso aqui traz para dentro da empresa? Como que isso se conecta com as metas, né? Então, se eu for começar aqui de cima para baixo, a empresa vai ter diversos objetivos e o seu time também. Então, imagina que o seu time tem como objetivo ter uma jornada de clientes infalível, tá? Ele está cadastrado aqui, ó, como um OKR, né? Um tipo de item OKR. E pode ser outros tipos também, Balance Scorecard, outro método que você usa para gestão de objetivos, tá? Dentro desse item eu tenho diversos indicadores, tá? Eu tenho resultados-chave. E nesse cenário eu coloquei 3, que é diminuir a taxa de abandono do carrinho em porcentagem de 30 para 15, diminuir o tempo médio para uma compra em minutos de 60 para 45 e aumentar o NPS do fluxo de compra de 12 para 26. Tá? Esse objetivo aqui eu posso depois, né, alterá-lo conforme eu estou evoluindo nesse processo. Então, digamos que daqui a alguns dias eu evoluir nesse objetivo e ele está aqui como o atual, né, de, por exemplo, 27. Ou seja, o abandono diminuiu. Pô, isso está ótimo. E aqui o tempo eu consegui diminuir para 55 minutos nessa média. E aqui no NPS eu consegui aumentar para 15, por exemplo. Tá? Ou melhor, vamos colocar aqui até um pouco menos, 13%, porque não necessariamente está positivo. Eu posso vir e observar, né, como é que está o avanço desse objetivo com o tempo, colocar checkpoints, tá? E entender aí como é que isso consegue ser estruturado na prática, tá bom? Então, ó, o meu objetivo ele consegue ser acompanhado com tranquilidade, eu posso visualizar a porcentagem dele e cada um desses indicadores aqui, ok? Beleza. Então, dentro dessa estrutura, eu tenho diversas coisas que podem contribuir para esse objetivo. E aqui eu vou ter 3 projetos ou 3 melhorias, né? Uma é melhorar a velocidade da API de pagamento, que está aqui em Discovery, está aqui num processo de descoberta para entender. De novo, isso daqui pode estar relativo a um processo específico seu, pode ser que no seu dia a dia esse tipo de demanda aqui não passa por um processo de discovery, pode ser que ele passe só por um processo de refinamento, mas ele vai vir muito de acordo com a sua estrutura. Aqui eu já estou vendo que existe um risco vinculado a esse tipo de demanda, provavelmente com alguma dependência externa, algo desse tipo. Outra coisa é a tela de carrinho mais enxuta e simples. Então, digamos que ali percebeu-se que os usuários saem muito na tela de carrinho. Então, eu vou criar aqui uma tela de carrinho mais enxuta. E isso está conectado aqui no meu dia a dia e está num processo de discovery, tá? E por fim, eu tenho a geração de nota fiscal automática, que hoje é um processo mais manual, que demora um pouco para o cliente, só que ele precisa de um pouco mais de pesquisa aqui para conseguir avançar. Beleza? Nesse processo, eu consigo visualizar todos os meus projetos, todas as coisas que estão conectadas dentro desse objetivo e a porcentagem de progresso de cada um deles. Ok? Nessa visão, eu também tenho um tipo nesse item aqui, que é o tipo feature. Então, todos esses 3 itens aqui têm o tipo feature. Pode ser que na sua realidade, feature não seja o melhor tipo, por exemplo, para API.
E aí você pode vir aqui e mudar, criar novos tipos se você precisar, tá? E olha só que interessante, todos esses projetos aqui, eles estão conectados com as tarefas que estão lá no meu time de desenvolvimento, lá no meu time de produtos. E essas tarefas estão distribuídas num fluxo específico, tá? Esse fluxo aqui, ó, tem 3 momentos. Um momento aqui de backlog, que tem a coluna backlog e a coluna vou fazer. Isso é algo que eu tenho praticado, porque pode ser que esteja no backlog, eu não vou fazer agora, vou fazer só no futuro. Então aqui posso ter coisas que eu vou de fato executar. Depois eu tenho um fluxo de design, né, um momento de design dentro desse fluxo que está separado em 3 momentos: a fazer, fazendo e feito. Um momento de refinamento, que tem o refinamento de negócio e técnico. Vejam que aqui, já na coluna de design fazendo e na coluna de refinamento técnico, eu tenho 2 cartões bloqueados. Ó. Esse cartão aqui está bloqueado, ele não consegue ser concluído e nem volta no fluxo. Tá? Esse tipo de bloqueio aqui é o bloqueio de aguardando marketing. Então, o designer está com alguma coisa esperando no time de marketing. E essa cor aqui desse bloqueio, eu cadastrei aqui porque é um bloqueio que não é tão crítico assim. Eu posso colocar cores específicas que têm esse tipo de significado. Vejam que os cartões aqui estão com um ícone e um nome de tipo. É um tipo história de usuário, que eu posso também alterá-lo de acordo com a minha necessidade. Tá? Já no refinamento técnico, eu tenho 2 histórias técnicas, então com uma coloração e um ícone específico. E aqui, essa história aqui de baixo, essa história técnica, está também bloqueada por falta de informações. Tá? Claro que esse tempo de bloqueio, ele está sendo contado. Eu criei esse cartão hoje, então aqui eu estou contando, por exemplo, quanto tempo que esse cartão está permanecendo bloqueado. Isso já te dá uma conexão. E cada um desses elementos aqui, ó, estão também em execução, num fluxo específico de Delivery Tech. E olha que interessante, então, o meu time ele começa a ter visibilidade da conexão de cada um desses cartões com as iniciativas, os projetos, e, consequentemente, ele está conectado com o objetivo. Então, a pessoa que está desenvolvendo, que está aqui no time, na operação, consegue entender o porquê que ela está fazendo essas coisas, e numa raia específica, eu criei uma raia de OKR. Eu estou falando que tudo que está aqui dentro passa pelo meu OKR, está conectado com o meu OKR. Tá? Então, o primeiro desafio aqui, o primeiro grande problema que a gente consegue resolver a nível de time é a conexão com o propósito. O segundo problema, eu já te mostrei alguns elementos que é a visibilidade. Eu estou gerando mais visibilidade para o meu time. Como que eu estou fazendo isso? Diversos elementos visuais. Aqui você já viu alguns deles, com tipos, com cores específicas para cada momento que está um projeto, que está uma iniciativa, com porcentagem de progresso. E as cores dessas porcentagens não são aleatórias. Aqui está em laranja, por exemplo, porque eu estou com um prazo aqui e já preciso evoluir um pouco desse prazo para conseguir direcionar. Esse cartão está em progresso e está numa linha do tempo, então eu consigo mostrar para as pessoas como é que isso está com relação ao tempo. Tá? Junto com isso, cada projeto também tem o seu tipo específico e o seu nível de porcentagem de progresso. Se eu concluir uma dessas tarefas aqui, esse progresso muda. Tá? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, e concluir esse recomendações, consequentemente eu vou ter um avanço em porcentagem aqui na feature e um avanço em porcentagem a nível de trabalho conectado no objetivo. Olha que interessante. Inclusive, a própria cor mudou, né? Essa cor que alterou está relacionado à expectativa de entrega. Legal? Alguns outros elementos visuais importantes. Vejam que esses cartões aqui eles estão com cores específicas de acordo com a cor do próprio cartão. Eu posso mudar isso. Eu posso tirar aqui a cobertura desse cartão, né? Ele fica com a cor só em cima. Mas eu acabei preferindo colorir toda a superfície para que vocês consigam visualizar. Os bloqueios ficam totalmente visíveis aqui, mudam a cor dos cartões, inclusive, em parte dele, e eles não conseguem ser movidos. Consequentemente, você consegue ter uma visão clara do que está acontecendo. E tem diversos outros elementos no cartão que a gente consegue também visualizar. Nível de prioridade, tempo de ciclo total, ou seja, quanto tempo que esse cartão está aqui no fluxo, do momento que ele entrou nele até o momento que ele está nessa hora. Tá? Posso colocar também o tempo de ciclo local, ou seja, o tempo de ciclo que o cartão ficou nessa coluna aqui em específico, tá? Eu posso ter essa visão, ó. Então, nessa coluna aqui ele está X tempo e no fluxo total ela está em Y tempo. Então, isso acaba sendo bem interessante para o dia a dia. Outra coisa é o vínculo que esse item aqui tem com os projetos, ó. Então, aqui, ó, tela de carrinho mais enxuta, está vinculada aqui. E olha que interessante, na própria feature eu estou visualizando os cartões que estão bloqueados, ó. Eu sei aqui que tem 3 cartões bloqueados no meu fluxo, tá vendo? E eu consigo ter uma visão clara dentro deles do que está acontecendo, tá? Então são alguns dos elementos visuais importantes. Outra coisa é que eu tenho alguns campos personalizados dentro desses cartões. E aqui eu resolvi mostrar esses campos. Então eu coloquei aqui um tempo estimado, coloquei se o cartão é CAPEX ou OPEX, coloquei aqui também
que produto isso aqui está vinculado, se é o produto site desktop ou mobile. Veja que esses cartões aqui, por exemplo, estão ao site mobile, tá? Então, tem diversos aspectos aqui que vão melhorar a sua visibilidade quando a gente pensa em informação no quadro, né? Que tipo de cartão está mais problemático, qual que está menos problemático, qual que está num elemento, às vezes, que é algo mais do dia a dia, não é algo que está vinculado diretamente ao OKR, o que é uma melhoria. Então, essas raízes aqui também nos ajudam a entregar um pouquinho mais isso de forma simples. Eu consigo ter um controle de quantas coisas estão aqui na coluna do meu fluxo, posso falar que esse fluxo aqui vai começar a contabilizar limites, né? Então, por exemplo, digamos que aqui no meu dia a dia eu só posso ter 2 cartões em progresso. Eu vou alterar aqui no meu fluxo e falar que é isso que tem que acontecer e vou salvar. Atualizando a página, esse limite passa a aparecer aqui, tá vendo? E aí eu configurei que se eu tentar ultrapassar esse limite, eu vou ter que justificar. Tá legal? Então, já me dá vários elementos visuais aqui. Outra coisa importante é que eu posso colocar filtros específicos para ver itens que eu quero ver. Então, eu posso colocar itens que não estão bloqueados, itens que são só urgentes, né? Então, o item que está aqui com uma prioridade máxima aqui, eu posso vir aqui e filtrar tanto aqui embaixo quanto lá em cima. Então, eu só vou ver o que é a prioridade máxima. Eu posso criar esse filtro e depois mudar, tá? E aí, se eu quiser mudar mais alguma característica visual dos cartões, eu posso vir aqui e alterar essas características. Isso pode ser tanto para mim quanto para todo mundo, tá? E se tiver algum cartão, por exemplo, que tem algum prazo, né? Então, digamos que esse cartão aqui ele tem um prazo para entregar até sexta-feira. Eu consigo visualizar aqui num calendário todos os itens que eu tenho para entregar no meu fluxo, tá? Então, é uma visão bem simples aqui que direciona você a melhorar a visibilidade no seu dia a dia. Terceiro problema envolve a questão de dependências. Então, como é que eu consigo direcionar as dependências com o meu time? Bom, veja que aqui você pode ter mais de um time usando esse quadro, e você pode ter um outro fluxo do time aqui embaixo, né? Então, posso ter um segundo fluxo aqui, e isso vai poder ser vinculado. Eu posso vir aqui e criar um link com esses cartões. Posso fazer, por exemplo, que esse cartão aqui, de aumentar a cobertura do código, ele só possa ser concluído depois que esses itens da lista forem feitos, né? Ou seja, se eu tentar começar aqui esse cartão, mesmo que eu tente violar a regra, ele não vai me permitir, porque ele é um sucessor, né, desse cartão de itens da lista, tá? Então eu preciso executar ele antes. Se é um time externo, se ele não vai ficar presente nesse quadro, você pode vincular outros times, que pode ser, por exemplo, o marketing, que pode ser um outro time. E aí, se eu tiver alguma dependência, como é o caso desse cartão aqui, eu posso vir e criar um cartão nesse quadro, tá? Que vai ser, por exemplo, um antecessor. Ele vai criar aqui o cartão para o time. Então, dependência de marketing. Consequentemente, eu visualizo como é que esse cartão tá. Tá aqui, ó, dependência de marketing. Vejo o status dele. Se ele estiver bloqueado em algum momento, eu consigo visualizar. Se ele entrou para em progresso, ou seja, se eu conseguir iniciá-lo aqui, eu posso enxergar isso. Se eu concluir, eu também posso visualizar. Tá legal? Então eu consigo gerar esse nível de dependência e conectar, gerenciar isso de forma adequada. Consequentemente, facilita a minha vida para fazer isso. Isso a gente está falando de uma das formas de gerenciar a dependência. Tem várias outras aí que a gente consegue visualizar. Quarto problema é a gestão dos bloqueios. E a gestão dos bloqueios eu vou te falar que é algo que é relativamente simples a gente fazer dentro do Kanbanize. Primeiro que você consegue cadastrar diferentes tipos de bloqueios aqui. Eu mesmo cadastrei vários. Tá? E aí você move isso para em cima do cartão e ele se bloqueia. Ele não consegue mais ser removido, não consegue ser trabalhado. E, consequentemente, eu estou medindo aqui, ó, cada segundo que o cartão passa bloqueado no processo. Eu consigo entender o que está acontecendo dentro desse cartão, quanto tempo que ele ficou bloqueado. E depois eu vou ter uma métrica que vai me ajudar a enxergar isso no meu dia a dia. O que está acontecendo com esse bloqueio? Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui nessa tela. Então, usando aqui dados de exemplo, eu vou ter uma série de bloqueadores que aconteceram aí no seu dia a dia. Cada um desses bloqueadores tomou um certo tempo e aconteceu determinadas vezes. Então, você vai poder visualizar isso e expor para as pessoas quais são os bloqueadores que mais estão roubando tempo de você e, consequentemente, quantas vezes eles estão acontecendo para você ir lá e atuar em cima disso. Se o marketing, se o merge, se o defeito está tomando mais tempo, você vai conseguir ter essa visibilidade aqui para você, tá? Por fim, o quinto problema envolve a questão da previsibilidade. Como é que eu consigo garantir previsibilidade no seu dia a dia? Aqui no Kanbanize você tem isso de forma nativa. Então, olhando para métricas, você vai conseguir ter acesso a métricas de tempo de ciclo, a métricas de vazão ou produtividade, a um CFD,
a uma eficiência de fluxo, ao aging do meu fluxo de trabalho, tá? Então você vai conseguir ter todas essas métricas aqui nativas e depois vai conseguir colocar isso num dash para acompanhar de forma mais resumida até no seu dia a dia, beleza? Bom, você acabou de ver 5 grandes questões, 5 grandes desafios que uma empresa tem na hora de olhar para times, na hora de olhar para o fluxo de trabalho na operação. Espero que esse conteúdo consiga ajudar vocês a pensar de uma forma mais estruturada, a conectar isso com a sua realidade. Putz, Felipe, mas eu não tenho Camanize, eu consigo gerar visibilidade? Consegue. Talvez não com os mesmos elementos, talvez não nesse nível de detalhe, mas consegue. Mas cada um desses 5 desafios estão presentes na sua realidade e você precisa tentar resolver para conseguir melhorar a eficiência, a produtividade e resultado da sua empresa. Beleza? Se por um acaso você achou que isso daqui pode ser útil para você, não só o conteúdo, mas a ferramenta, entre em contato com a gente, comenta ou compartilhe com seus colegas para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Grande abraço.